Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 24º domingo do tempo comum do ano B. A segunda leitura deste domingo se encontra lá no livro de São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Talvez estamos aqui diante de um dos versículos mais famosos da carta de Tiago, que diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantaria isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderia dizer, tu tens a fé, eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Nós estamos aqui diante de um grande problema, bíblico, por sinal. Na carta aos Gálatas, que inclusive tem playlist completa aqui no canal acerca disso, eu explico versículo por versículo a carta aos Gálatas, nós vemos que Paulo defende que nós somos salvos não é pelas obras, é pela fé. Chega na carta de Tiago, Tiago fala que a nossa salvação não é pela fé, de certa forma, mas pelas obras. Como é que você vai entender isso, É uma boa pergunta, eu vou te explicar. Lá na carta aos Gálatas, Paulo estava brigando, discutindo com os judeus que tinham uma visão de que a nossa salvação vinha por práticas que eu fazia, como, por exemplo, não comer carne de porco, por exemplo, em todo dia de manhã fazer tal prática, em lavar as mãos quando chegava no meio da rua e por aí vai. Então, na concepção dos judeus, parece que a salvação trazida por Jesus na cruz, ela não era 100% suficiente. Você precisava fazer algo extra. Então, parece que o poder de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição eram incompletas. Eu precisava terminar de completar através de algumas práticas. Bem estranho isso, Quando eu chego na carta de Tiago, eu estou diante de uma comunidade que o foco deles é literalmente em ter fé, em se amostrar porque tem fé, em aparecer porque tem fé, em se vangloriar porque tem fé, mas no fundo, essas pessoas, infelizmente, elas não traduziam essa fé que eles tinham em prática. Então você vai ter um grupo aí de pessoas que diziam que tinham fé, que diziam que eram santos, que diziam que era isso, que diziam que era aquilo outro, mas lá no fundo, essa fé ficava no meio abstrato. Ela não se transmitia em obras de mudança de vida, de acolhimento do outro, de amor ao outro, de cuidado ao outro. No final das contas, nem Paulo está errado, nem Tiago está errado. É que é o seguinte, quando nós temos uma experiência com Deus de fato e temos uma fé, para ser fé, ela é dom de Deus, é a presença de Deus. Não tem como alguém ter a presença de Deus em sua vida se isso não transforma você de alguma forma. É absurdo. Como é que eu digo que eu sou conduzido pela vontade de Deus, pela presença de Deus, Ele que transforma vidas, Ele que faz tudo em nossas vidas, e quando eu olho para a vida daquela pessoa, eu vejo tudo menos Deus. Eu vejo só egoísmo, inveja, maldade, pessoas que tramam coisas erradas. Tem alguma coisa muito equivocada aqui, concorda? Então é nesse contexto que a gente está vivendo. Quando Paulo falava de obras lá atrás, não eram obras ligadas ao que eu estou falando aqui agora, mas eram apegados a quase crendices, a quase superstições. Mas quando eu faço obras de caridade para as pessoas, eu não estou achando que vai ser essa obra que vai me levar para o céu, mas eu estou entendendo o seguinte, se eu creio em Deus de verdade, a minha fé, ela move a minha vida, ela transforma também a minha vida. A fé não é como uma roupa que eu visto por fora e quando chega algum momento do dia eu tiro ela e coloco para lavar, não. Mas a minha fé, ela se une de tal forma ao meu corpo que nós somos um agora. Então a minha vida, ela é movida pela minha fé. A minha vida, ela transparece aquilo que eu creio. E é isso que a carta de São Tiago está questionando. E vamos trazer para a liturgia deste domingo, Nós estamos vendo aí o servo sofredor na primeira leitura. Nós vemos aí Jesus falando da questão da cruz no Evangelho. E vamos pensar um pouco. Quando nós somos cristãos de verdade, a minha fé na ressurreição, a minha fé no céu, a minha fé de que eu preciso seguir Jesus e segurar a minha cruz e carregar a minha cruz, ela precisa passar por gestos também diários.
em que eu ajude os crucificados do mundo de hoje, em que eu ajude os irmãos a carregarem também a sua cruz e por aí vai. Então quero convidar você a pensar sobre esse aspecto. A nossa fé e a nossa vida, elas não são coisas discrepantes, coisas distantes, mas coisas que precisam estar lado a lado. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma na compreensão de vocês. De algum modo também quero lembrar, aqui no canal tem uma playlist inteira sobre a Carta de São Tiago. Você pode aí mergulhar à vontade. Tem muita coisa legal. Se você quiser estudar esse texto, versículo a versículo, tem coisa aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, amados irmãos e irmãs. Aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.